Meus amigos queridos, o meu bom dia, ou meu boa tarde, ou meu boa noite. Não sabemos que hora nós vamos nos encontrar assistindo, esse vídeo. Pois bem, nós estamos gravando uma série de preleções em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Em nome de Jesus, nós vamos comentar o capítulo 13 desse livro maravilhoso que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Mas abordar itens 17 a 19. Mas o tema principal no todo é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Mas esse item 17 a 19 aborda a respeito da piedade. E esse tema é muito interessante para se fazer uma grande reflexão dos nossos sentimentos em relação ao outro, ao próximo. Porque nós vivemos em comunidades, sociedades, e sem o outro nunca conseguiremos viver e conviver na nossa situação de seres imperfeitos aqui na Terra. Nunca. E cada um de nós somos seres únicos. Aqui ninguém é igual ao outro em emoções, ou seja, em personalidade. E temos uma herança ou carga de um passado distante. E todos nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para aprender a conviver, a respeitar, cada qual com suas qualidades ou defeitos. Com os nossos irmãos, que falamos irmãos de jornada, nós precisamos aprender a conviver com a natureza que nos cerca, que a nossa grande casa, onde vivemos, onde planejamos o nosso futuro, que se chama planeta Terra. É natural que em dado momento, muitas vezes, vêm em nossos pensamentos certas lembranças. E que lembranças? Quem sou eu? E que Deus é esse que não nos socorre? É? E devido a certos desacordos de opiniões entre nós e o nosso Criador, sempre pensamos que estamos, a desfavor. Mas a filosofia espírita transcende e nos dá uma consolação adequada para a nossa reflexão em relação entre nós e o nosso Criador. Quando comparecemos em eventos espíritas, principalmente, em preleções ou palestra pública, sempre nós vamos ouvir, dependendo do tema, quem somos nós? O que estamos fazendo por aqui? De onde viemos? E para onde vamos? E esse pensamento talvez tenha passado pela mente do filósofo francês René Descartes, que acordou para a realidade e assim nos deixou essa impressão: penso, logo existo. Então esse pensamento é sério, porque a massa material não pensa. Ela dá a possibilidade da intermediação para uma energia pensante, imortal. Somos seres inteligentes, criados em uma origem simples e ignorantes, porém incompletos. Por que incompletos? Temos que buscar a perfeição. Em uma só vida nunca teremos a oportunidade de chegar à perfeição, que é infinita. Ela é infinita. E que perfeição é essa?
é aquela que o Mestre nos deixou patente. Sede perfeitos, como o vosso Pai o é. É claro que nunca seremos tão perfeitos quanto a Deus, o nosso Criador. Mas somos uma semente de um pequeno Deus. E Jesus nos deixou isso explícito. Tudo que eu faço, fareis também. E Jesus foi o Espírito mais perfeito que por aqui já passou. O Rabi de Judá, como chamamos, demonstrou em vida para todos nós a sua bondade perante a todos. Principalmente para a época que não existia, não se falava, não se comentava a respeito do perdão. Era uma pregação de uma boa nova, a presença de Jesus, curando os enfermos, ressuscitando almas, transformou água em vinho, curou Lázaro, o qual tinha dado como morto, seus parentes. Ele era mesmo perfeito. Tanto que foi crucificado. Nos seus últimos dias, ele assim, da cruz, dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eis aí um detalhe muito grande que deveremos pôr em prática. Por que sou um ser ainda incompleto? Por quê? É por isso que nós estamos aqui, a trabalho, de ser cada dia melhor. Mas como? Como? Prestando a caridade. Que caridade é essa? Servindo o outro e a nós mesmos. Servindo, vamos trabalhando em nós a bondade e o amor ao próximo, tanto no plano intelectual quanto em qualidades morais. Nesse inteirinho, temos que despertar em nós a piedade. Um mensageiro da verdade por nome Michel, em Bordeaux, na França, em 1862, deixou a seguinte mensagem psicografada, nos esclarecendo: a piedade é virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. A piedade é o enternecimento diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. São lágrimas, é bálsamo que aplicais sobre as feridas. É uma doce simpatia que restitui a esperança e a resignação em vossos corações. Diz ele, a piedade bem sentida é o amor. É o amor em devotamento. É o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, esse devotamento, essa abnegação em favor dos infelizes, foi a abnegação que o Mestre aplicou em toda a sua vida ao próximo. É a filosofia espírita sempre está levando em evidência esse sentimento. E quando essa doutrina for aplicada e praticada, admitida por todos os povos, dará a felicidade em toda a terra, a concórdia, a paz, o amor. Esse é o sentimento próprio para os fazer progredir, domando o vosso egoísmo, não pensando em si próprio somente, pois o orgulho, o egoísmo, é o que deixa a sua alma com a falta de humildade, ao deixar a arte de beneficiar e do amor ao próximo em segundo plano. Essa conduta nos leva à falta de piedade diante dos sofrimentos alheios.
Agora digo eu, nós vivemos em um mundo onde sobressai mais o mal do que o bem. E a falta de piedade leva os povos e os filhos de Deus à fome, à guerra, tirando vidas nas horas incertas. Temos um tempo limitado de vida por aqui. Por vezes, por negligência daqueles que nos cercam e que podem nos ajudar a um tempo de sobrevivência maior. Exemplos. Ampara aqueles que estão com a falta de saúde emocional. Dar o ombro àquele acolhimento amigo através de boas palavras, orientações, quando estamos com as nossas emoções conflituosas. Amparo aos que estão com a falta de dificuldade material na alimentação, vestimenta, moradia. Compartilhar nossa sobra ou até mesmo repartir o nosso prato. Amparar nosso semelhante, que por vezes, há anos, estão em situação de moradores de rua, sofrendo frio, fome, indiferença das autoridades competentes. Fazer uma profunda reflexão e fazer o melhor que puder aos nossos semelhantes que estão em situações de viciados, abandonados à própria sorte. Uma benfeitora espiritual do além, irmã Rosália, uma beata francesa, uma piedosa amiga do bem, quando vivia em Paris e quando a França estava passando por uma triste situação, sofrimento de toda ordem, revelou ela em mensagem psicografada que ajudava até a colher cadáveres na rua que havia morrido de fome. De tão piedosa chegou a morar em comunidade junto aos sofredores, cujo objetivo era ajudar. Ela percorria entre os mais abastados pedindo ajuda para ajudar os mais necessitados, os mais pobres. Ela era comparada hoje a uma irmã Dulce da Bahia, daqui do Brasil, que recolhia pessoas doentes, enfermas, que morava embaixo de viadutos em Salvador. Também revelou ela, irmã Rosália, que após o seu desencarne na vida espiritual, foi uma das maiores felicidades que ela recebeu a encontrar com aqueles que ela havia feito o máximo de ajuda quando estava na terra. Mas existe em nosso meio um tipo de sofrimento muito grande, o qual devemos observar com muita atenção. E, se é possível, dar de nós uma melhor atenção ao qual podemos dizer a orfandade. Orfandade. A orfandade é uma das mais difíceis provações porque passa um espírito encarnado. Como também é um desafio à nossa solidariedade cristã. Amparar um órfão é um ato que agrada a Deus. E eleva espiritualmente a quem assim pratica. Pois órfão é aquele que perdeu o pai ou mãe ou ambos, necessitando de proteção e cuidados dos adultos para se desenvolver em sua vida terrena. Mas podemos encontrar no nosso presente órfão também de pais vivos, os quais não atuam com responsabilidade na criação do seu filho.
Mas por que Deus permite que haja seres nessa situação de órfãos? Por ser aqui um campo de provas, muitas expiações, para oferecer àqueles que aqui encarnam nessas condições, que estão vinculados, muitas oportunidades como exercitar a fraternidade, resgatar débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações para exercitar a humildade, servir de auxílio na provação de pais impedidos de procriar. Também existe orfanatos para suprir a falta dos pais, mas não é tudo. No atendimento das necessidades básicas dos órfãos, que presencialmente dá apoio material e espiritual. Muitas vezes são resgatados por entes queridos, por existir supostas ligações de vidas passadas. E quantos adotam seres em condições de se tornam verdadeiros genitores, verdadeiros pais. Em Paris, em 1860, uma psicografia de um amigo espírito assim nos deixou essa mensagem. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só, abandonado, sobretudo na infância. Que divina é a caridade em ajudar uma criança abandonada, a impedi-la de sofrer fome e frio, bem como abrigá-los ou abrigá-las, para não se percam no vício. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis pode lhe ter sido uma pessoa muito amada em outra encarnação. Se pudessem lembrar nesse caso, não mais seria uma caridade, mas um dever a cumprir. Assim, meus irmãos, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito da vossa caridade. Não essa caridade que representa uma esmola, que fere o coração, que queima a mão de quem recebe, mas de um coração fraterno, acolhedor, generoso, amoroso. Nesse mundo, meu Deus, onde observamos tantas maldades, por vezes questionamos. Nossa, fico tão decepcionado. Pratico bem. Geralmente a quem eu faço bem, a mim, não me dá nenhum retorno de muito obrigado. Mas um guia protetor de uma cidadezinha de Sens, na França, um pequeno povoado, em 1862, nos alerta com uma mensagem. Que praticar a caridade não devemos pensar na ingratidão. Nunca deixar de fazer o bem a quem precisa. Devido a esse fato, ou seja, o agradecimento. Pensando e procedendo dessa maneira para Deus, fica evidenciado mais o egoísmo do que a caridade. A verdadeira caridade, quem pratica é desinteressado de qualquer coisa, de qualquer retorno material, de qualquer retorno de quem é favorecido. Quem age assim tem falta de humildade. Fazer o bem, podemos considerar que é uma ciência de Deus. Ao fazer o bem, o maior favorecido é quem dá, quem presta o bem, não quem recebe. Como espírito do bem e do amor ao próximo,
ele nos informa que aqui é preciso sempre ajudar os mais fracos, sempre. Mesmo sabendo que entre eles existem os descontentes, mesmo sabendo que existe por aqui os maus agradecidos, mas que um dia terão com o tempo de reconhecer a sublime ajuda tida de um coração fraterno. Diz ele que, infelizmente, que a maioria só é capaz de enxergar o presente, o imediato. Existe uma história, a história do pão, entre Barsabás e Joanequim. Está no livro da Verdade, do irmão Chico Xavier. Vou dar um resumo. Conta-se que Barsabás era um homem muito rico, poderoso. Morava em uma casa comparada a um castelo. No seu interior, adornado com peças muito ricas, prateadas, ouro de fina qualidade. Era uma pessoa que não fazia caridade a ninguém, não ajudava ninguém. Era mesmo um ser materialista. Era um ser desprezível pela sua conduta. Certa vez, à porta do seu castelo, um menino de rua, abandonado pela sorte, conhecido, chamado Joanequim, de seu pomposo portão faminto, com fome e sede, lhe pediu se tinha alguma coisa para comer. De uma maneira muito desprezível, impiedosa, entrou para dentro da sua mansão e pegou um pedaço de pão duro para se ver livre do menino Joanequim, pedinte de rua. Mas o tempo passa para todos. E um dia Barsabás se viu nas trevas em uma escuridão da espiritualidade. Se vendo perdido, sofrido pelo tempo que vagava na espiritualidade, lembrou de pedir socorro a Deus em preces. Mas, como Deus é misericordioso e bom, como nós temos socorrista espiritual, ele começou a ser atendido pela assistência espiritual, o qual todos nós um dia deveremos ser também. Uma espécie de socorro fraterno que trabalhava a favor dos que estão à busca de socorro, carente, perdido na imensidão. Os amigos espirituais lhe amparou. E nesse amparo mostrou a ele muitas luzes, entre elas uma mais fraca ou mais forte do que a outra. Barsabás, admirado e curioso, perguntou aos amigos: aquela luz mais forte me surpreende. Que luz é aquela? Que luz é que você deverá seguir? Aquela luz é que você deverá segui-la, disse os assistentes. Aquela luz foi de uma caridade que você prestou quando encarnado, admirado, e questionou: mas não me recordo ter feito alguma caridade. Os amigos espirituais responderam-lhe: fez sim. É um menino de rua carente. Ah, me recordo. Menino chamado Joanequim. Dei um pão duro para ele. Sim, foi ele mesmo. Em agradecimento, ele orou muitas vezes a você, pedindo a Deus que eu lhe ajudasse. E essa luz segue você até hoje. Agora, você segue essa luz. E ele foi parar em uma marcenaria onde Joanequim, já com 32 anos, estava trabalhando como marceneiro. Já estava casado. E sua esposa prestes a ser recepcionada como mãe.
Com a ajuda da espiritualidade, Barsabás se reencarnou como um filho, como um dos filhos de Joanequim, cujo aprendizado futuro era para aprender a ser mais humilde, menos orgulhoso, na companhia da família de Joanequim. E assim essa história serve para nos despertar que a piedade, ela resplandece em todos os campos da nossa vida, nas nossas emoções, no nosso retorno diário e no futuro da vida espiritual. Assim termino essa preleção e essa recomendação para que possamos fazer uma reflexão profunda, que cada vez que nós servirmos os nossos semelhantes, estamos trabalhando a favor do próximo e principalmente de nós mesmos. Minha gratidão. E minha gratidão maior seria se você que estiver assistindo no YouTube, compartilhe. Compartilhe. Essa é uma mensagem de luz para aqueles que precisam pensar assim. Penso, logo existo. Se existe, é pela misericórdia de Deus. Muito obrigado a todos.